para vivermos no Espírito e assim poder edificar o corpo de Cristo. Se possível, levar todos os irmãos e irmãs, as famílias, para crescerem na vida e estar com o Senhor eternamente no reino milenar. Amém? Louvado seja o Senhor. Cada um dos irmãos aqui realmente foi escolhido e chamado pelo Senhor. Estamos aqui com o privilégio, com a honra de poder servir ao Senhor e servir os irmãos. Isso é uma grande honra. Servir o Deus eterno, servir ao nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito, sendo direcionado, sendo encaminhado por Ele, dando direção realmente às igrejas. Louvado seja o Senhor. A última reunião dos irmãos responsáveis de serviço da região 1, eu diria que a região 1 engloba os 7 estados, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, DF em torno de Brasília, junto com Brasília. Então, nós aqui estamos mais uma micro-região no DF, Brasília e Goiás. Tem mais alguém de fora não, né? De outro estado não, né? DF, Goiás. Amém? Louvado seja o Senhor. Realmente podemos continuar com o encargo realmente da reunião, do que o Senhor realmente tem nos mostrado, principalmente depois da conferência em Sumaré. A última reunião que nós tivemos foi há 5 meses atrás. Aqueles irmãos que estavam ali em Águas Claras, levante a mão, por favor. Senhor Jesus, glória a Deus, porque estamos avançando, né? Irmãos, realmente tomando encargo, entrando para dentro desse avião e levando outros para dentro desse avião para realmente prosseguirmos para a meta, para o reino. Então vamos ler alguns versículos. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6. Vamos ler da seguinte maneira. Essa turma aqui, esse grupo aqui, lê o versículo 1, esse grupo aqui, o 2, e o versículo 3, vamos ler juntos, tá bom? Então, a 1 aqui, esse grupo, a 2, esse grupo, e a 3, todos juntos, tá bom? Vamos ler todos. Vamos ler de pé? Vamos ler de pé. Efésios 1, de 3 a 6. São 4 versículos, né? São 4 versículos, né? 3, 4, 5, 6. Então, 3, 4, 5, 6 e depois 6 novamente, todos juntos, tá bom? Amém. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como você recebeu dele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, que nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Podem assentar, obrigado. Então, quando a gente louva o Senhor
pela escolha, pelo chamamento do Senhor, nós temos que explodir em glória e em louvor ao Senhor. Certamente. Agora vamos ler Gálatas, capítulo 1, de 1 a 5. Vamos ler da mesma maneira. Versículo 1, esse grupo, 2, 3, 4 e 5, todos juntos. Amém? Então, esse grupo aqui, versículo 1, Gálatas 1, de 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Graças a vós outros, paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Todos juntos. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Amém. E finalmente Gálatas 4, versículo 1 a 7. Continuando da mesma maneira, versículo 1, 2 e o 7 todos juntos, tá bom? Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Mas está sobre tutores e trabalhadores, até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos seriamente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo, porém, a plenitude de Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. E porque a nós dois filhos enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama. Todos juntos, de sorte que já não és escravo, porém filho, aleluia, o filho também herdeiro por Deus. Louvado seja o Senhor. Realmente é uma palavra de encorajamento, que cada um de nós somos escolhidos, chamados pelo Senhor. A conferência foi muito enfatizada nesse aspecto, e que o Senhor quer nos levar à plena filiação. E não só nós, nós que fomos chamados aqui, como apóstolo, como irmãos que servem às igrejas, mas também levar todos os irmãos, nós sendo tutores e curadores, levar os irmãos ao crescimento, ao amadurecimento, para poder herdar a herança do Senhor. Amém. Aleluia. Não só individualmente, mas nós com a nossa família e com todos os irmãos da igreja. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Para nós sabermos quais irmãos de que igrejas estão aqui presentes, nós poderíamos ver a igreja em Goiás. Tem algum irmão aqui de Goiás, fora em torno do DF? Do estado de Goiás. Amém. Anápolis. Aonde mais? Rio Verde. Didimu, senta aqui. Sim, Rio Verde, aonde mais? Goiânia. Aparecida de Goiânia. Mais algum? Lusiana, tem alguém? Águas Lindas. Agora, Novo Gama está aí? Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Cidade Ocidental. Senhor Jesus. Vamos passar depois o encargo para eles, né?
Mais algum do estado? Valparaíso. Mais algum? É isso, Planaltina, Goiás. Agora DF. Planaltino DF. Amém. Formosa, tem alguém? Não, né? Formosa e Goiás, né? Estado de Goiás. Mais algum? Agora Gama, tá aí? Gama? O Natal tá aí. Quem mais? Levanta, vamos levantar, não estamos vendo os irmãos. Levanta, por favor, do Gama. Sim, aleluia. Gama. Novo Gama, tem alguém? Não, né? Tem? Amém. Aleluia. Santa Maria. Santa Maria. Amém. Aleluia. Algum dessa micro-região que eu esqueci? Nem Natal. Mais alguém? Valparaíso. Sim, já falou. Cidital já falou também. Cristalina. Amém. Depois não vamos ter comunhão com eles, né? Agora do outro lado, vamos ver. Não, Riacho Fundo 1 e 2. Riacho Fundo 1 e 2. Amém. Núcleo Bandeirante. Amém. Dessa micro-região, mais alguém? Samambaia. Amém. Aleluia. Mais alguém dessa micro-região? Santo Antônio Descoberto? Goiás, né? Aonde? Recanto das Emas. Santo Antônio e Recanto das Emas. Estão aí, né? Amém. Nós estamos voltando para Goiás, voltando para o TDF, estamos, né, passeando, né? Aleluia. Agora a região de Sobradinho. Sobradinho. Também. Brasília. Cadê irmãos de Brasília? Vocês pensaram que não iam ser chamados? Mais alguém, alguma igreja que foi esquecido? São Sebastião, desculpe. Vocês estão aqui, tá? No nosso coração. Paranoá também está aqui no nosso coração também. Aqui realmente. Itapuã. Amém. É outro, é micro-região. Aleluia. Que nós, Dídimo, eu, César, Gabriel, cuidamos, né? Mais alguém? Não, né? Amém. Jesus é o Senhor. Ceilândia, por favor. Me desculpe, Ceilândia. Águas Claras. Me ajude aqui, irmãos, me ajude. Guará. Amém. Esqueci mais alguém? Nós estamos aqui em Taguatinga. Rapaz, depois de 60 fica complicado, né? Taguatinga, levante, por favor. Está servindo ali. Dizendo amém aí. Braslândia. Amém. Mais alguém? Águas Lindas. Já foi falado, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem avançado na nossa micro-região, na nossa região 1 aqui. Queremos que o Senhor avance mais e mais, né? Por isso precisamos pregar o Evangelho e crescermos, né? Tanto em número como em vida. Senhor Jesus. Nós temos que orar. Bom, os irmãos sabem que dia vai dar uns avisos, mas eu queria passar esse encargo para os irmãos. Os irmãos sabem que dia 28 e 29? 27 e 28 vai ter conferência regional em Brasília. Está ainda Dídimo. Tem alguma notícia de Mondong que vem ou não? Não está certo, né? Então, na verdade o Mondong não pode fazer uma viagem longa de avião, né? Mas há controvérsias, tá?
há controvérsias. Alguns médicos dizem que ele pode vir, outros dizem que não é aconselhável. Então nós temos que orar, né, para que realmente o Senhor possa, é claro, fazer a vontade dele, né? O nosso desejo é que ele possa estar aqui nessa conferência regional. Mas se não estiver, né, o nosso irmão Pedro vai estar presente, né, para liberar a palavra, tá bom? Vamos orar em relação a isso, tá bom? Tá? Lembrando, né, nas nossas igrejas, orar por isso, tá? O Senhor realmente, o nosso desejo é que ele esteja aqui, né, irmão Dong? Mas o Senhor faça a vontade dele, né? O Senhor possa realmente ser com a conferência regional em Brasília. Agora nós queríamos ver quais os irmãos que foram para a conferência em Sumaré. Levanta a mão, por favor. Mais da metade, né? Bom, muito bom. E nós queríamos que os irmãos compartilhassem, né? Pelo menos 5 irmãos. Uma dessas igrejas que foi citada aqui. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Senhor Jesus, amém. Cadê o microfone? Amém. 5 irmãos. Isso é para dar para mim. Um representante de cada micro. É melhor ainda. Os irmãos que foram para a conferência. O microfone, por favor. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. 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 Nome de onde que é? Amém. Amém. Meu nome é Antônio Batista, da igreja em Anápolis. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Antônio Batista, né? Vou repetir, da igreja em Anápolis. Irmão, não repara muito meu nervosismo, não, aqui não tem costume de ficar falando assim para muita gente assim. Mas eu não tenho assim muito tempo assim da vida da igreja, né? Eu vim de uma outra denominação para a vida da igreja. Então, no início a gente fica meio assim, meio sem entender, né? Mas graças a Deus o Senhor tem trabalhado, né? Ali o ambiente da vida da igreja é muito saudável, né? É muito rico, né? Ele nos traz, ele nos molda, né? Nos qualifica, né? E eu fui para a conferência, nunca tinha ido, foi a primeira conferência que eu fui também, né? Então eu pude ainda assimilar ainda mais, né? O irmão Dong, ele tem uma simplicidade muito grande assim para liberar a palavra, né? Então a gente não há como a gente não sair de lá assim trazendo para casa, né? O que é o encargo, né? O que o Senhor quer de nós, né? E eu pude assim, não posso explicar com muitas palavras, mas eu pude entender, né? A questão da filiação, né? Nós temos escolhido e o que o Senhor quer de nós, né? O que nós podemos fazer, a maneira que nós podemos servir, né? E eu estou buscando isso aí dentro da igreja, né? Me alimentar com esse amor do Senhor, né? Que é distribuído pelos irmãos da igreja.
como também aqui, entre os irmãos também, né? Com certeza eu vou levar daqui algo de bom também. Amém. E a minha intenção é de contribuir, né? Para levar essa palavra do Senhor, para nós continuar aí, dando continuidade aí à obra do Senhor. Esse é o meu encargo. Às vezes eu não posso contribuir com muito, mas o que eu tiver, eu quero entregar para essa obra. Amém. Obrigado. Outra micro-região. Bem que foi do estado de Goiás aí, né? Que veio aqui, meu irmão. Amém. Os irmãos ganharam? O que os irmãos ganharam? Vem compartilhar no Senhor. Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Essa conferência na instância foi, para mim, muito encorajadora, irmãos. E uma frase que o irmão Dong compartilhou que me tocou muito foi que Filemon, o livro de Filemon é o fruto do livro de Gálatas. A história é retratada naquele livro onde o apóstolo Paulo trabalha na pessoa de Onésimo, despende muito amor ali. Aquela transformação que o Senhor operou na vida de Onésimo, hoje, na nossa experiência, ela só é possível no ambiente de Gálatas. Louvado seja o Senhor. Nós precisamos desse ambiente na vida da igreja, um ambiente saudável, para que os irmãos possam ser úteis ao Senhor. E na minha experiência, o que eu ganhei é que eu preciso amar mais os irmãos. Não tem como trabalhar em alguém com a expectativa dele vir a ser útil se não houver amor. No meu serviço, nos irmãos que estão servindo comigo, todos eles precisam estar envolvidos com o amor do Senhor, para que muitos onésimos possam vir a ser úteis ao Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Graças ao Senhor eu pude estar na conferência, né, tanto do irmão Dom quanto no aperfeiçoamento. Meu nome é Matheus, eu sou de Sobradinho. Amém. E eu ganhei muito na questão do amor, assim como o Gabriel falou. Eu sinto que a graça do Senhor, o amor do Senhor precisa nos tocar a tal ponto que esse amor possa ser passado para os irmãos, né? Ser passado para as pessoas que a gente quer contatar, né? Então, esse amor que a gente deve sentir pelas outras pessoas, pelos nossos irmãos, ele é um resultado, né? É um resultado do amor de Deus por nós, do amor de Cristo Jesus por nós, toda a obra que Ele fez por nós na cruz. Então, esse amor, ele é um resultado, ele não é algo forçado, ele não é uma coisa de aparência, né? Mas ele é um resultado de nós nos sentirmos amados, né? Nós somos amados pelo nosso Pai, por isso nós precisamos passar esse amor para as pessoas, tanto para os nossos irmãos, né? E para as pessoas que nós somos pregar, né? No aperfeiçoamento, os irmãos falaram de bastante coisas práticas sobre pregação do Evangelho, e eu sinto que esse amor precisa arder em nós, né? Nós somos alcançados por esse amor e outras pessoas também precisam ser alcançadas. A forma de nós praticarmos a pregação do Evangelho, nós realmente termos esse encargo, nós sermos tocados pelo amor do Senhor, né? Amém. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Realmente, meu nome é Césio, eu ando na igreja em Águas Claras. Graças a Deus. E todos os irmãos estão falando, eu também vi que o ponto que nos tocou muito é essa questão do amor. O irmão mostrou a questão do avião, né, as duas asas, mostrando Cristo, mistério de Deus, mistério de Cristo, e mostrou também Gálatas ali, né, irmãos, onde é o viver da igreja. Mas mostrou uma coisa muito importante, que é a questão da pista. Essa pista é o nosso coração. Aleluia! Essa pista precisa ser trabalhada, irmão. Cada vez mais surge avião maior, é verdade? Mais necessidade. Nosso coração precisa ser mais alargado. Senhor Jesus. E essa pista, irmão, precisa ser trabalhada. Senhor Jesus. Não pode ser feito de qualquer maneira. Isso que me impressionou, irmão. Muitas vezes, essa pista, esse meu coração, ainda precisa de mais ferro, mais cimento, mais brita. Porque um avião não pode pousar ou levantar em qualquer pista.
Senhor Jesus. Então, para a obra do Senhor crescer, aumentar, ser feita a vontade do Senhor aqui na terra, o nosso coração precisa ser alargado. E precisa começar de mim, irmãos. Precisa começar de cada um de nós. Senhor Jesus. Muitas vezes nós ficamos olhando para outros irmãos, para outras regiões. Mas o Senhor tem me impressionado. Tem que começar de mim. Precisa haver uma reação. Essa pista precisa ser construída. Senhor Jesus. Irmãos, e ela está sendo construída. E eu quero participar disso. Dessa vontade de Deus. Senhor Jesus. Quer levar seus filhos? Aleluia. Graças a Deus. Vamos uma pista. Aleluia. Mais alguém quer vir aqui compartilhar? Amém. Realmente, você? O encargo que eu ganhei dessa conferência é de gerar pessoas. Amém. Nós vimos ali acerca de Gálatas, ali da ideia central das epístolas de Paulo, né? E a gente vê que ele, ao final da vida, né, nas suas últimas epístolas, e principalmente ali em Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão, vem mostrar a necessidade de gerar pessoas e também aperfeiçoá-las. E no final da vida dele vê a utilidade dessas pessoas que estavam ali ao lado de Paulo, né? E também do labor necessário para fazer com que essas pessoas cheguem à plena filiação. Amém. Então eu pude ganhar isso, né? Pregar o evangelho a todo tempo, né? E buscar também aperfeiçoar, né? Tive uma experiência boa ontem, né? Passei lá na cooperativa, peguei lá livro para minha esposa fazer comportagem, né? Aí eu falei, eu vou pegar um pouquinho aqui também. Não deu para quem quis. Na minha pouca fé, né? Levei lá uma quantidade de livros, né? E não deu para quem quis. E ali conduzindo as pessoas, então tendo contato com a palavra, lendo a Bíblia, né? Insistindo com as pessoas para lerem a Bíblia, dando resultado, né? Mas é um negócio que exige muito labor. Eu tenho 2 crianças, né? E cada dia, né? É uma luta, né? Com esses meninos, né? E com os irmãos também do mesmo modo, né? E como nós somos colocados dentro desse avião, todos nós estamos juntos, né? No avião há tutores e curadores. Né? Eu entrei como criança, né? Mas o senhor, eu cresci um pouquinho, né? Eu já tenho que cuidar de alguém. Você está aqui, você tem que cuidar de alguém. Você não está aqui para ser cuidado, né? O senhor separou pessoas para que estejam sob o seu cuidado, para que você possa apresentá-las depois como pessoas crescidas diante do Senhor. Então esse foi o que eu pude ganhar. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Fala para quem está do lado, Jesus é o Senhor. Sábado de manhã, né, irmão? Precisamos despertar o Espírito. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. É muito bom ver tantos irmãos de tantas igrejas. É como ver aquelas delegações, né, nas Olimpíadas chegando. Claro que os irmãos não trouxeram as suas bandeiras, né? Na verdade, nós só temos uma bandeira, que é o amor do Senhor. Amém. E nessa última conferência, graças a Deus, nós ainda contamos com a presença do nosso irmão Dong, que fez 96 anos em janeiro, e ainda com o encargo fiel de transmitir para nós o encargo que Deus tem dado a ele. É muito bom, irmãos, ter um irmão como esse tão fiel ao Senhor. Acho que eu falei sobre isso porque quando você ouve as palavras do Bondong, que são palavras simples, como o irmão disse aqui, nós podemos tomar isso de uma maneira muito leve e não perceber o peso espiritual que existe. Por isso que nós mesmos precisamos estar diante de Deus e pedir: Deus, abre os olhos do meu coração, me faz ver. Irmãos, nós aqui, querendo ou não, talvez você não queira se chamar, mas é uma reunião de líderes, não é? Irmãos responsáveis, irmãos que estão à frente de serviços. Então, querendo ou não, nós estamos liderando irmãos. E se nós não enxergarmos aonde Deus quer nos levar, para onde nós vamos conduzir os irmãos? Para pensar. Se você não está enxergando o que Deus quer mostrar, para onde nós vamos levar os irmãos? Não é? Então é fundamental nós que servimos temos uma visão clara do que Deus está falando hoje. Amém? Eu vou começar de trás para frente, mas amém. Eu quero que os irmãos, por favor, abram em Números 27.
capítulo 27, versículos 15 a 17. Esse foi um versículo enfatizado no aperfeiçoamento que houve. Só para ter uma ideia, quantos aqui puderam ficar para o aperfeiçoamento? É bem poucos, né? Nós queremos encorajar os irmãos a ouvirem as mensagens que foram dadas, né? Foram 4 mensagens, fora as outras específicas sobre determinados serviços da igreja. Então é muito importante que os irmãos, nós irmãos, olha, tudo que foi produzido nessa conferência em termos de palestras, nós irmãos responsáveis, irmãos que serviram, se nós não pudermos estar lá, é um dever nosso procurar ouvir, assistir essas mensagens. Tem muito conteúdo, irmãos, muito conteúdo, muito aperfeiçoamento, muito esclarecimento, e nós precisamos ser os que estão assim dentro disso, amém? Para não deixar passar, depois as coisas vão acontecendo. Mas eu nunca ouvi isso. Não, irmãos, tem sobre serviço de crianças, sobre serviço de adolescentes, sobre jovens, palavra para os pais, palavra para os casais, palavra sobre serviço de música. Houve assim uma bateria de palestras para nós. Então, irmãos, isso tudo aí é um armazém à nossa disposição. Ninguém fala, mas a palavra é sempre a mesma, é repetida. Bom, irmãos, muita coisa foi falada, além das mensagens que o irmão Dong deu. Então nós precisamos entrar nisso, amém? Em Números 27, versículo 15, fala assim: então disse Moisés ao Senhor, o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Já pensou? Moisés falou isso logo depois de Deus falar para ele assim: Moisés, você não é a pessoa que vai introduzir o povo. Se você fosse o Moisés, o que você falaria depois disso? Se o Senhor chegasse para você e falasse: olha, não é você que vai ser o líder da igreja, o que você faria? Eu tô fora, não é? Se você ouvisse isso, talvez você falasse assim: então eu não vou mexer mais com nada. Mas esse não é o coração de um homem que ama a Deus. O coração de um homem que ama a Deus é: se eu não posso, o Senhor coloca alguém. Porque o coração dele estava no povo, estava na congregação do Senhor. Irmãos, as igrejas que nós estamos servindo, elas pertencem a quem? Pertencem a quem? Ao Senhor. E é misericórdia ou não Deus nos colocar para servir a congregação dele? O que vocês acham? Quem aqui é merecedor de estar aqui? Não é por mérito, né, irmãos? É misericórdia de Deus, que Deus nos colocou para cuidar da congregação dele. E ele falou assim: precisa de homem assim, que esteja à frente da congregação, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Eu quero perguntar, irmãos, os irmãos da nossa igreja, na igreja onde nós reunimos, como eles estão? Eles estão como ovelhas sem pastor? Ou eles são irmãos que têm pastor cuidando deles? Nós todos temos que perguntar isso, amém? E esse é um forte encargo para esse semestre, nós nos despertarmos. Porque lá na estância, na reunião que houve da estância, nós comentamos, irmãos, uma das principais funções que nós temos é cuidar do rebanho de Deus, amém? É pregar o evangelho e cuidar do rebanho de Deus. Essa é uma das principais funções que nós que estamos nessa reunião aqui temos, que é o que? Por um lado, sair adiante, ser modelo dos irmãos, da pregação do evangelho, na visitação, no cuidado dos irmãos, no cuidado das reuniões. Tudo isso faz parte da nossa vida, né? De supervisionar os serviços. Tudo isso precisa ser trabalhado em nós, amém? Para quê? Para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Deixa eu perguntar, quem é pastor aqui?
os irmãos aprenderam, né? Fala assim para quem está ao teu lado: aprendeu, hein? Agora uma perguntinha um pouquinho mais profunda. Você é pastor em título ou em função? Outra pergunta: você está funcionando na igreja como um pastor ou não? Você percebe, irmãos? Não é só a partir de agora falar eu sou pastor, não é? É os irmãos nos reconhecerem como pastor. Não é o que você diz, é o que eles dizem. Se os irmãos veem você como alguém que cuida, como alguém que apacenta, como alguém que os irmãos podem cuidar, contar, alguém que os irmãos podem abrir o coração, alguém que você pode orar por eles, você pode ser um líder, ser alguém que guia, você pode ser alguém que guia os irmãos. Irmãos, é nossa função, amém? Então eu sinto que se o Senhor nesse semestre nos levar a crescer um pouquinho mais, irmãos, nós precisamos crescer um pouquinho mais, amém? Não estou falando que nós vamos crescer 100%, mas nesse semestre, vamos pedir para o Senhor: eu quero crescer um pouquinho mais. Vamos falar: Senhor, eu quero crescer um pouquinho mais. Porque alguém que cresce e amadurece, ele começa a se preocupar com os outros. Ele para de se preocupar consigo mesmo, ou tanto consigo mesmo, e ele ergue os olhos, ele olha para o redor e começa a ver a necessidade dos irmãos. Então nós nas igrejas precisamos nos levantar para ver qual é a necessidade da igreja onde nós estamos, amém? Hoje o Senhor está nos despertando para algo muito forte, e Ele precisa dessas pessoas que vão pastorear o seu rebanho, amém? O tema da conferência foi a ideia central dos escritos do apóstolo Paulo. E qual é a ideia central? O que estava em Paulo quando ele escreveu suas epístolas? Estava a revelação do quê? Do quê? Alguém vai falar do avião? Não, irmão, não é do avião. É da economia de Deus. O avião, o irmão Dong usa para ilustrar algo misterioso, algo profundo que estava na eternidade no coração de Deus, que por muitos anos não foi revelado. Você olha os escritos de Paulo, você vai ver isso. Ele fala: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Imagina, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a quem? Aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre nós, que é o que? Cristo em nós, a esperança da glória. E por outro lado é o que? É que nós somos coparticipantes da herança, nós somos membros do corpo de Cristo, e que por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus pode ser manifestada. Então, irmãos, não tomem as palavras do irmão Dong de maneira leve, porque muitas vezes nas igrejas nós só vamos estar, como falando do avião, mas isso é uma ilustração para nos ajudar a ver a importância de cada um desses livros nesta revelação. Nessa revelação ele mostrou que há pelo menos 5 livros principais que nos ajudam a tomar essa revelação, a viver essa revelação. Aí sim, quais são esses livros? Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemão. São 5 livros. 4 deles são considerados o coração da Bíblia, o coração dos escritos de Paulo. Só que o irmão Dong, pela sua experiência, ele viu por que Deus, no período que Paulo esteve preso, 4 livros ele escreveu, principalmente no início, quando ele estava preso. E dentre esses 4 livros, um livro tem um capítulo só, que é o livro de Filemão. E por que depois de falar sobre Efésios, Colossenses e Filipenses, livros maravilhosos, profundíssimos, bota um livro como Filemão, não é? Tem a ver, tem uma importância. É um livro de um capítulo só, mas irmãos, como ele é importante, como os irmãos já mencionaram, né?
Eu sinto, eu quero transmitir para os irmãos o que eu ganhei nessa conferência. Eu senti primeiro, Paulo mudou. Mudou ou não mudou? Você vê Paulo, quando ele escreveu Gálatas, ele já tinha revelação, ele já tinha apresentado para os irmãos a importância do viver da igreja, a importância de tutores, de curadores. Paulo já tinha falado de Cristo, falado da graça, falado do Espírito, falado da filiação, não é? Muitas coisas ricas no livro de Gálatas. Aí ele fala, depois de Efésios, o mistério de Cristo que é a igreja, Colossenses, o mistério de Deus que é Cristo. Irmãos, é tanta riqueza nesses livros. E o livro de Filipenses, que fala do nossa meta, o nosso destino, o nosso alvo. Mas o Paulo mudou. Ele mudou do início, de quando ele começou a servir a Deus. Como era Paulo no início, irmãos? Ele era bruto ou não? Quem aqui também ficou na vida da igreja bruto? Deus está trabalhando em você ou não? Graças a Deus, né, irmãos? Paulo, ele era bruto, ele era brigão. Do povo, onde ele ia, as pessoas queriam matá-lo. Imagina, ele com tanto conhecimento, mas as pessoas queriam matá-lo. Aí Deus falou: não, vou trabalhar nesse homem. Graças a Deus que Deus não desiste de nós. Deus não desistiu de Paulo. Aqueles a quem Deus chama, Ele não desiste não, viu, irmãos? Então você está em boas mãos, amém? E Deus trabalhou em Paulo. E quando você lê o livro de Filemão, qual é a sensação que você tem? Está mudado ou não? Ele está mais macio ou não? Quanto tempo você está na vida da igreja? Você está mais macio ou não? Em outras palavras, Deus conseguiu te quebrantar mais ou não? Irmãos, Deus precisa trabalhar em nós, ou não? Deus precisa operar em nós. Por quê? Paulo mudou, e o exemplo de Filemão é maravilhoso, porque mostra como que Paulo ali cuidou de um escravo fugitivo, que havia causado dano ao seu senhor, ao seu mestre, não é? E quanto que Paulo ali, você tira essa fotografia de Paulo, Paulo com Onésimo, aí você tira outra fotografia de Paulo com João Marcos, tem diferença ou não? Como é que você olha para Paulo falando com João Marcos? Tira a foto, como é que ele está? É só olhar às vezes no espelho, né, irmãos? É nós e a nossa cara, não é aquele de cima para baixo, você está desqualificado, botou para fora. Isso é Mas quando você olha Paulo com Onésimo, o que vocês acham? O Onésimo era melhor ou pior do que João Marcos? Quanto pior? Muito pior. E Paulo chama ele de o meu filho, não é? O meu próprio coração. Você pensou, irmãos? Mudou ou não mudou? Paulo mudou. Outra coisa que eu ganhei: Onésimo mudou ou não? Mudou ou não? Onésimo mudou ou não? Ele era o que antes? Inútil. E o que ele se tornou? Útil. O que Deus está fazendo conosco na vida da igreja? Nos tornando de inúteis em úteis. O Senhor nos coloca na vida. Quando você olha para os irmãos, nós temos que olhar para os irmãos com os olhos da fé. Amém? Olhar para aqueles irmãos e irmãs e falar assim: eles vão se tornar úteis nas mãos do Senhor. Você tem que olhar com o olho da fé, porque senão você vai falar: olha, não vou falar nada não, né? Você não vai ter esperança, encorajamento, motivação nenhuma. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai ver os Onésimos. Fala: Senhor, cada irmão tem um potencial tremendo. Amém? Só contar uma história engraçada. Tem uma irmã nova que participa do nosso estudo bíblico, é bem nova, né? E ela falou assim que um dia eu estava na estância, recebi um WhatsApp dela e ela escreveu assim: irmão, o ambiente aqui em casa está muito pesado, ora por nós. Aí eu falei: amém. Ela falou assim: e tem uma pessoa falando que está vendo espíritos na minha casa. Eu falei: e ela perguntou: o que eu faço? Eu falei assim: põe todo mundo para invocar o Senhor. Escrevi para ela lá da estância. Tá bom, mandei para ela.
ela falou assim: me fala um versículo sobre invocar o nome do Senhor. Eu mandei o salmo, né, que fala: quando eu invocar o nome do Senhor, baterão em retirada os inimigos, né? Mandei esse salmo para ela. Aí ela me manda um WhatsApp falando assim: ó, irmão, eu lavei a casa todinha com sal grosso, mas invocando o nome do Senhor. Bom, o sal grosso não foi minha parte não, viu, irmãos? É coisa velha dela, né? E ela falou assim: e eu também usei a água benta do batismo. Eu falei: que água benta é essa? Ela foi batizada o ano passado. E eu não sei, ela pegou, acho que a água da piscina onde ela foi batizada, e guardou essa água e lavou lá. Mas ela falou: mas invocando o nome do Senhor. Eu falei: amém. E ele falou: e estou cantando os hinos invocando o Senhor. Eu falei: amém. Um dia o sal grosso vai embora, água benta, vai ficar só o nome do Senhor. Essa é uma irmã que mais traz gente nova para o estudo bíblico. Ela tem um potencial tremendo. Quero mostrar, irmãos, que a gente ouve os irmãos, vê os irmãos, fala assim: meu Deus, e agora? É paciência, é amor, né? É trabalhar, e as coisas vão acontecendo. Então Paulo mudou, o Onésimo mudou? Não. Poxa, o Onésimo se tornou um cooperador de Paulo. Quem quer se tornar um cooperador aqui? Amém. Cooperador de Deus, né? Alguém que foi enviado. Agora, irmãos, para quem que foi escrita a epístola aos Filemão? Já falei, né? Para Filemão. E quem era Filemão? Um líder da igreja em Colossos. Amém? A pergunta é: Filemão mudou ou não? Paulo mudou, Onésimo mudou. Agora a pergunta é para nós aqui: e nós, irmãos, vamos mudar ou não? Quem quer mudar aqui? Amém. Quem sente que precisa mudar? Amém. Nós precisamos mudar ou não, irmãos? Amém. Deus precisa trabalhar algo em nós e mudar a nossa vida, ou não? E essa mudança não é por nossa causa não, irmãos, é por causa da igreja de Deus. Nós precisamos mudar por causa dos irmãos. Os irmãos precisam ver em nós mudança. Amém? Não pode ser ano após ano a mesma cara, o mesmo jeito, não é? Algo de Deus precisa ser acrescentado em nós. Algo de Cristo precisa ser formado em nós. As pessoas precisam ver o Espírito em nós. Amém? Isso significa o quê? Remover as coisas velhas, as coisas naturais. Por quê? Porque Deus, irmãos, quem acredita que o Senhor quer nos confiar algo maior? Amém? Os irmãos percebem pelo tom dessa conferência que o Senhor quer nos confiar algo maior? Que nem o irmão falou aqui, conforme a demanda, por exemplo, a demanda de um aeroporto internacional é diferente. Um aeroporto internacional é como uma cidade, ou não? Né? Quem vai em Guarulhos, por exemplo, você entra naquele aeroporto, é uma cidade, irmãos. Não sei quantos funcionários tem no aeroporto de Guarulhos, mas é uma cidade, não é? Tanta coisa, tanta gente, tanto serviço e tanta sincronia, coordenação. Imagina, irmãos, né? A hora que o avião chega, os passageiros descem, você pega a sua mala e vai embora, e tem um lugar de alimentação, tem banheiro, tem o lugar do check-in, o lugar do desembarque, tem a questão dos deficientes. Olha, irmãos, é tanta coisa, é tanto carro, ônibus, né? Carrinho, carrão, tudo andando lá dentro. É complexo ou não? E um aeroporto para receber teco-teco? Precisa do quê? Não precisa de muita coisa não, né? Tem um negócio de terra lá, ele desce ali, precisa de gente fazendo, não é isso, precisa, né? Quer dizer, o que eu quero mostrar é o seguinte: nós estamos nos preparando para receber algo maior ou não? Amém. Nós precisamos nos preparar ou não? Amém. Irmão, nós precisamos nos preparar. Por isso nós encorajamos os irmãos nas igrejas a assistirem às palestras do aperfeiçoamento. Amém? Amém. São várias, eu comprei todos os DVDs lá, porque eu quero ouvir, ruminar essas palavras. Irmãos, nós precisamos ver entre nós uma maneira de ruminarmos essas palavras. Amém? Para ganharmos esse encargo, essa visão. E outra coisa que eu queria falar, irmãos, nesse encargo de sermos essas ovelhas, foi apresentado para nós nessa conferência, daqui a pouco vai ser falado com mais detalhe, a questão do GFM.
Quem já ouviu isso? Melhor, quem não ouviu falar sobre GFM? Tem diferença do GFM para o GFCM? Hã? Tem. Mas na verdade o GFM é o quê? É um encargo, significa Grupo Familiar de Multiplicação. Quais igrejas aqui tem menos de 20 irmãos? Levanta a mão, só para você ter uma ideia. Ok. As demais têm mais de 20? Ok. De 20 a 50 irmãos reunindo. Tá? 50 a 100. Ok. Mais de 100. Irmãos, o que os irmãos acham? Com tudo que o Senhor tem nos dado, isso é só para nós? O que os irmãos acham? É só para nós? Ó? Não é possível que seja só para nós. E olhando para as pessoas, olhando para a sociedade, as pessoas precisam ver o plano de Deus ou não? Precisam ou não? Elas também precisam receber o Evangelho ou não? Quem é grato por ter recebido o Evangelho? Quem é grato por estar na vida da igreja? Irmãos, então nós somos gratos. No mínimo essa gratidão nós temos que levar isso para outras pessoas. Amém? Ajudá-las a ganhar o Evangelho e ajudá-las a serem introduzidas no viver da igreja. Para quê? Porque no viver da igreja elas vão ser preparadas para ganhar filiação, para crescer em vida, para poder reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Isso é fundamental. Então o viver, o ambiente da igreja é para isso. Mas nós temos que nos perguntar, nós muitas vezes, irmão, por causa da a quantidade de tarefas e atividades diárias, nós não temos tempo adequado para cuidar da igreja. É verdade ou não? Nós temos tantas coisas nas nossas mãos que sobra muito pouco para cuidar dos irmãos. E eu creio que nisso nós precisamos mudar. Amém? Nós precisamos mudar o nosso foco, cuidar dos irmãos. Amém? O Esdras deu uma definição: fazer os irmãos felizes. Amém? Quem quer que os irmãos da igreja sejam felizes? Imagina, os irmãos chegar nas reuniões alegres, mas irmão, para chegar feliz significa que eles se sentem amados, alimentados, cuidados, não é? Supervisionados, não é não? Amparados. É isso. Então, agora essa responsabilidade é de quem? Essa responsabilidade é de quem? Eu acho que eu não falei direito. Essa responsabilidade é de quem? Quem são os pastores aqui? Ou nós precisamos contratar gente? Nós precisamos contratar, é isso? Irmão, seria uma grande vergonha. Com tudo que o Senhor tem mostrado para nós, nós temos que contratar pessoas para fazer esse trabalho. É ou não é? Ainda que o Senhor levante no nosso meio pessoas em tempo integral para servi-lo, mas o pensamento, olha, eu não tenho tempo, eu vou contratar alguém para cuidar dos irmãos, para cuidar do rebanho de Deus. Deus entregou isso para os presbíteros e para os diáconos. Nós precisamos cuidar. Nós temos que cuidar dos irmãos. Amém? O Senhor conta conosco. Fala para quem está ao teu lado: o Senhor conta conosco. Então, eu sinto que o Senhor... Eu creio que Filemão mudou. Amém, irmãos? Eu creio que Filemão mudou. E eu creio que nós também vamos mudar. Amém? Senhor Jesus, fala assim: Senhor, eu creio que eu vou mudar. Amém. Para quê? Para ajudar a congregação do Senhor, para pastorear a congregação do Senhor. Para nesse ano, irmãos, o Senhor está dando ter um forte encargo de multiplicação. Amém? Porque essa questão da multiplicação nós temos que ver não de uma maneira como um projeto, como uma obra. É algo da vida, ou não? Você pega uma célula, o que acontece com uma célula? Quem é pai aqui? Quem é pai? Quando você viu lá o embrião,
ou ficou sabendo do embrião, que sua esposa estava grávida. De onde vem essa criança? Veio de uma multiplicação, não é? De duas células que se juntaram, né? E aí começa a vida, irmãos. Espontaneamente ela se multiplica. Onde há vida, há multiplicação. Há ou não há? Se nós temos vida, qual que é o próximo passo? É multiplicação. Não é algo fora, um fantasma, agora nós temos que multiplicar. Não, irmãos. Se nós temos vida, essa vida vai se multiplicar. E nós vamos conscientizar os irmãos que eles têm vida, e que a vida que há neles é suficiente para eles multiplicarem. É suficiente ou não? No último estudo bíblico, quando eu falei com os novos ali sobre esse encargo da multiplicação, uma irmã nova, ela falou assim: não, isso aí é para vocês, esse negócio aqui não é para mim não. Eu entendi o coração dela, porque muitos irmãos acham assim, que eles não têm condição de falar para os outros. Eu falei: vem cá, como é que você está aqui? Como é que você veio para a reunião? Eu falei: não, eu estava passando um momento difícil e alguém me convidou para vir para a reunião. Eu falei assim: você pode convidar alguém ou não? Eu falei: posso. É isso. O trabalho dela foi: você não precisa explicar tudo para a pessoa, você não precisa explicar a Bíblia, mas você pode convidar uma pessoa para a reunião. Os irmãos podem convidar as pessoas para a reunião ou não? Podem. Eu falei assim: você já invoca o nome do Senhor? Já. Você pode ajudar alguém que abre o coração para você, fala angústia, fala dos seus problemas, e você ouve, depois você fala o que para ela? Vamos invocar o nome do Senhor? Você pode fazer isso ou não? Ela falou: pode. Eu falei: tá vendo? Você pode. Assim, ajudando a irmã a ver que... Aí uma outra falou assim: nossa, eu já sei de 1, 2, 3 para quem eu preciso falar. A pessoa os outros novos já começaram a metabolizar, porque gratidão, se sentem cuidados, vão querer outros também. Só que os irmãos acham que eles têm que explicar tudo para as pessoas. Não. Vão ser simples. Irmãos, que o Senhor nos traga de volta a simplicidade, nos traga de volta a vida, nos traga de volta ao Espírito, e as coisas vão acontecer espontaneamente. Amém? Ó Senhor Jesus. Por fim, eu quero só dar o testemunho de uma igreja em Uberaba. Os irmãos líderes, eles se reuniram e oraram por um mês. Eu fiquei impressionado com esse testemunho. Eles oraram por um mês, e eles fizeram uma lista de todos os nomes de irmãos, dos irmãos que reúnem, dos irmãos que se afastaram, e eles, com essa lista, eles oraram um mês. E depois de um mês, eles passaram para a igreja, e os irmãos foram atrás dessas pessoas. Eles tinham uma lista de 160 pessoas que tinham parado de reunir na igreja de Uberaba. 160 pessoas. E eles saíram com um convite, convidando essas pessoas para um churrasco. Quem gosta de churrasco aqui? Convidaram para o churrasco. E dessas 160 vieram 92. Das 92, se eu não me engano, os irmãos podem me ajudar, 75 estão reunindo novamente. Imagine. E a igreja de 200 e tantos irmãos passou para 400 e tantos irmãos. Porque, irmãos, começa a vir gente, começa a vir frescor, começa a renovar a igreja. Aí, irmãos, os irmãos começam espontaneamente, tem encargo de trazer gente, né? Então o que nós precisamos é, nas igrejas, formar um ambiente para acolher as pessoas. E qual que é o primeiro item que eu ganhei? Nós precisamos nos juntar para orar. E orar por nomes. Bom, nós precisamos ter nomes nas nossas mãos. O que significa nomes? Pessoas. Precisamos ter pessoas. Olha para a sua mão, quantas pessoas você está cuidando, não é? Quantas pessoas? Nós precisamos ter gente, porque isso nos renova, e isso vai renovar os irmãos também. Quer dizer, agora no próximo alimento diário vai vir uma folha para os irmãos colocarem. Já veio?
Já tem a lista de oração, né? Aqui é o motivo de oração, mas para o próximo agora deve vir uma folha para os irmãos colocarem o nome de pelo menos 10 pessoas, sendo que dessas você vai orar por essas 10 pessoas e orar para que dessas 10, 2 se firmem no Senhor nesse ano. É possível ou não, irmãos? Hã? Vocês acham que essa é a nossa obra? Se o Espírito não convencer, se o Espírito não tocar as pessoas, ninguém é salvo. O Evangelho começa em Deus, mas ele precisa passar por nós. Nós não podemos ser tão assim, místicos de achar que o Senhor vai fazer tudo. O princípio de Deus é usar você e eu. Amém? Vamos ganhar esse encargo, irmãos? Então eu quero começar, porque semana que vem nós vamos ter a conferência aqui, nosso irmão Dong com o Pedro, ou apenas o nosso irmão Pedro Dong virá para nos transmitir a palavra do Senhor. E eu sinto, irmão, nós precisamos ganhar um sentimento. Senhor, nos prepara, muda o nosso coração, nos faz como um Paulo que mudou, como um Onésimo que mudou, nos faz um Barnabé, faz de nós um Epáfras, alguém que ora desesperadamente para os irmãos, né? Essas pessoas que o Senhor tem mostrado para nós, que o Senhor possa mudar o nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé e orar um pouquinho para a próxima etapa? Vamos pedir para o Senhor, me muda, Senhor, nos muda a nossa igreja, muda o nosso ambiente, muda a nossa situação, nos renova, Senhor Jesus.
Vamos prosseguir então, irmãos. E eu estou muito alegre. Eu estou sabendo, né, que estamos sabendo, tem 30 igrejas reunidas aqui de toda a nossa região e 157 irmãos. Puxa. Vocês não ficam alegres com isso? Ver que o Senhor realmente está encontrando um caminho em nós, encontrando um caminho na nossa região, aqui no Distrito Federal e em Goiás, nas cidades próximas de nós. O Senhor está realmente querendo fazer com que as igrejas ainda floresçam mais ainda, frutifiquem mais, cresçam mais em número de irmãos, em número de igrejas. E por isso nós temos o sentimento de reunirmos sempre para termos essas comunhões, encorajar os santos e passar as últimas comunhões para todos os santos. Vamos dizer, esse aperfeiçoamento que nós estamos tendo aqui, que é um desejo de que ele se repita sempre para atualizar todos os santos, encorajar todos os santos, todas as igrejas, ele é um sentimento muito forte entre os santos hoje que servem a essa região. Irmãos, nós temos estado muito motivados em dar uma direção bastante consistente para todas as igrejas e todos os santos da nossa região. E nós ficamos muito alegres de saber que 157 irmãos estando aqui, se vocês deixaram as suas funções, suas obrigações, seus lares, suas famílias para estarem aqui, é porque vocês realmente sentem em vocês mesmos, em todos nós, que o Senhor tem uma comissão em cada um de nós e quer nos levar avante. Se você se sente comissionado pelo Senhor, então não há como prosseguirmos de uma forma lentificada, desatenta, sem buscar as coisas que vêm lá do alto e buscar servir as igrejas, os santos, de uma forma bastante densa. Se nós estamos aqui, nós precisamos tomar isso como algo que vem dos céus. Que o Senhor nos concedeu tal comissão para que possamos seguir avante, conduzindo as igrejas. Você não é um recém-chegado na igreja que ainda não sabe as mínimas coisas para cooperar com o Senhor naquela igreja. Você já tem um tempo servindo, você já é experiente em muitas coisas, e você já tem um falar, uma constituição dentro de você que o faz estar aqui comissionado pelo Senhor para seguir avante. Essa sessão que nos foi passada como algo a compartilhar com os santos, eu tenho aqui um pequeno resumo do que falar, mas eu ainda sinto que, eu já falei isso há poucos dias atrás, mas eu ainda sinto que eu queria passar algo mais para os santos, do meu sentimento, eu poderia dizer pessoal, mas que eu compartilho com outros irmãos desse sentimento. Se você foi chamado pelo Senhor para estar à frente da sua igreja, para estar à frente da sua microrregião, para estar cuidando dos irmãos, você tem que estar minimamente constituído com as verdades que Deus tem nos trazido há tanto tempo. O Senhor já deixou claramente dito para nós que os neófitos, eles se atrapalham no serviço, mas que aqueles experimentados, eles são mais diligentes e são mais eficientes em servir ao Senhor na sua igreja, na sua região. Então nós somos pessoas que devemos estar fundamentados no nosso viver, as nossas impressões, tudo nas verdades. Nós não podemos ter visões, sentimentos para cuidar das igrejas. Claro, nós devemos ter isso, mas tudo fundamentado na palavra, tudo é algo que Deus tenha passado para dentro de nós
constituído essas verdades em nós, para que nós possamos levar às igrejas e aos irmãos. Vocês sabem, todos aqui nós sabemos, irmãos, não se sabe se no ano 0 ou no ano 4 dessa era o Senhor nasceu em Belém. E 33 anos e meio de ministério, o Senhor, 33 anos e meio de vida, dos quais os 3 últimos anos ele cuidou do seu ministério nessa terra, circunscrito aquela região ali na Palestina, com um raio cerca de 200 quilômetros, foi tudo que ele fez. Ele andou cerca de um raio de 200 quilômetros, e esses 3 anos e meio ele falou as verdades que Deus havia introduzido no coração dele. O Deus triuno, ele incluso, havia vindo à terra para passar toda aquela comissão para nós. E tudo que nós falamos estão assentados em cima daqueles 3 anos e meio do ministério dele. Tudo que nós falamos, nada mais do que aquilo que ele falou. Em 3 anos e meio, ele teve seu ministério terreno, e ele ensinava as pessoas, e ele ensinava as verdades eternas que Deus havia colocado como comissão para ele fazer isso aí. Logo depois da morte dele, então, uma das primeiras coisas que aconteceram foi ser estabelecida a igreja. Ele já, em Mateus 16, ele já comentava isso, mas ele ainda estava preso na capa humana. Logo em Atos, capítulo 2, então, logo após o término do ministério, após a morte e ressurreição do Senhor, já foi estabelecida a primeira igreja nessa terra. Todos nós sabemos, irmãos, e agora, lá na instância, o Senhor voltou a falar algo de muito tempo atrás. Em Efésios 2:10, a igreja o que mesmo? A obra-prima de Deus, o ente mais elevado que Deus criou nessa terra. Primeiro foi nós individualmente, como obra-prima de Deus, e segundo, a igreja como a criação coletiva de Deus, que foi colocado em cada cidade. E é o ente mais elevado, mais precioso, aquilo que Deus criou como a expressão máxima do seu ser criativo. Ele colocou na igreja, e colocou a igreja em cada cidade. Em Atos 2, mostra o surgimento, o estabelecimento da igreja em Jerusalém, que foi pouco depois da morte do Senhor, portanto antes dos primeiros 40 anos do nascimento do Senhor, foi estabelecida a igreja em Jerusalém. E ali muitas coisas aconteceram. Jerusalém era uma cidade cosmopolita. Muitas pessoas de outras nações, de outras línguas, de outros credos viviam ali, e por isso era um lugar que Deus escolheu, também pelo histórico de Jerusalém, para estabelecer a igreja ali. E naquele momento que a igreja havia sido estabelecida, representantes de nações e povos de toda a terra conhecida receberam essa visão de Cristo e a igreja. E naquele momento, um homem muito constituído já com a palavra de Deus se levantou, porque alguém ficou na dúvida: o que está acontecendo e tal. Aqueles pessoas zonzas que não sabiam nem o que estava acontecendo. Pedro se levantou e disse assim, junto com os outros irmãos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Pedro chamou a responsabilidade para ele, para esclarecer aos desatentos, aquelas pessoas que não estavam sabendo nem o que estava acontecendo, mas o poder do Espírito estava levantando irmãos ali para fundamentar a igreja. Então Pedro falou: olha, vocês não estão sabendo todas essas coisas, mas atentem para as minhas palavras. Tomai conhecimento disto, de tudo que vocês estão vendo,
e atentai nas minhas palavras. Esses homens, eles não estão embriagados. E ele fala que ele baseou nos escritos de um homem de Deus chamado Joel, que estabeleceu essa verdade escrita nesse livro de Joel. E Joel profetizou que versículo 17, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Toda a comunidade naquele momento estava entrando numa situação prevista e profetizada por Joel no livro de Joel. E Pedro estava dizendo: olha, isso aqui foi escrito lá atrás, mas está acontecendo nesse momento, e nós estamos vivendo esse momento histórico do estabelecimento da igreja em Jerusalém, quando o Espírito está se manifestando de uma forma tão extraordinária, tantas pessoas reunidas aqui e ouvindo o Espírito e percebendo o Espírito trabalhar aqui nesse momento. Então Pedro, ele falou assim também, muitas coisas Joel escreveu, mas eu quero selecionar algumas coisas a mais. Versículo 22, varões israelitas, atentai a essas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificaste, e por mãos iníquas. Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, portanto não era possível fosse ele retido por ela. Aqui Pedro está estabelecendo verdades que norteiam a nossa vida até hoje, a nossa crença no Senhor, a nossa fé no Senhor, nos escritos da palavra. Todas essas coisas aconteceram. Precisou do Senhor vir, nascer em figura humana, ter o seu viver nessa terra. Tudo que aconteceu, que nós já sabemos, a morte do Senhor, a sua crucificação, ressurreição. E o versículo 25 diz: porque a respeito dele, Davi. Então Pedro está sempre mencionando palavras fundamentadas anteriormente nos escritos de Joel, e também como Davi havia mencionado: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Isso aqui são palavras ditas nos escritos de Davi, e também as anteriores nos escritos de Joel. E versículo 32: a este Jesus Deus ressuscitou, de que todos nós somos testemunhas oculares naquele momento, tendo exultado à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Então aqui Pedro está mostrando tudo que ocorreu com o Senhor, todo o cenário que ocorreu com o Senhor, até mesmo a sua exaltação diante do Pai, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que vê agora o Espírito vindo como o Espírito da promessa, derramou isto que vês e ouvis. Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos meus pés. Por fim ele falou assim, olha, versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então, naquele momento, o Senhor realmente havia se tornado Deus. Deus havia o feito Senhor e Cristo. E nós devemos professar tal Senhor e tal Cristo, e todas essas verdades devem ser
profundamente conhecidas de todos nós. Irmãos, o que eu quero enfatizar: todos nós devemos estar constituídos com a palavra. A palavra é a nossa fundamentação de vida, o nosso viver. Sem que estejamos fundamentados na palavra, então nós somos neófitos, não sabemos quase nada, não podemos ajudar quase ninguém. Após a palavra, muitos livros espirituais que já têm sido escritos, especialmente nos últimos tempos, no falar do Senhor atual, tantas coisas estão sendo trazidas a nós para que nós possamos não só ganhar as verdades, mas a ser direcionados, atualizados na direção atual que o Senhor tem nos dado através do ministério do irmão Dong. Rapidamente, irmãos, olha só, não é tão rápido assim, mas olha só. Antes de completar os primeiros 40 anos, a igreja em Jerusalém foi estabelecida. E logo na sequência, muitas outras igrejas foram sendo estabelecidas, como a igreja de Antioquia e outras naquela região, na Judéia, na Samaria e depois até os confins dessa terra. Pedro foi levantado como o principal apóstolo para os gentios, e depois Paulo foi para os judeus, depois Paulo foi levantado como principal apóstolo para os gentios. E então ganhou impulso a pregação do evangelho, o estabelecimento de igrejas, quer para os gentios, quer para os judeus, quer para os gentios. Esse mover do Senhor, ele foi acontecendo de uma forma avassaladora. Muitas e muitas igrejas foram sendo estabelecidas, até que por fim a igreja em Filipos foi a primeira igreja estabelecida na Europa. Depois ela foi se estendendo, Roma e tal, assim por diante, que todos nós sabemos. Mas veja só, irmãos, quando Paulo escreveu Gálatas, foi o primeiro livro que Paulo escreveu, ele já advertia: olha, por que tão depressa vocês estão passando para outro evangelho? Isso é uma advertência muito grande para todos nós. Nós devemos ser fundamentados na palavra do Senhor, na Bíblia, nos ensinamentos do Senhor, e que muitos santos depois nos ajudaram a ganhar essas palavras, consolidá-las em nós, para que nós pudéssemos seguir. Mas sempre existe o risco de muitos de nós resvalarmos para outro evangelho, e às vezes tão precocemente. Então o Senhor tem nos dar uma direção sempre, e esse aperfeiçoamento tem tal finalidade de nos nortear, nos dar uma direção sempre, para que nós falemos o mesmo falar, que nós andemos na mesma direção, no mesmo andar que o Senhor tem nos dado. Então na nossa região nós queremos que todos nós andemos nesse andar que o Senhor tem posto diante de nós, nessa mesma direção. No final dos anos 280 da era cristã, as igrejas entraram num colapso, irmãos, quanto às verdades. E logo depois, com o advento do imperador Constantino, aí as igrejas misturaram com o Estado e pronto. Então tudo se perdeu, as verdades foram esquecidas, jogadas debaixo das camas das pessoas, jogadas debaixo de tudo, né? As verdades se perderam praticamente, totalmente, por mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos. Houve tentativa do Senhor fazer algo para salvar isso aí, por volta do ano 1517. Antes, algumas coisas começaram a acontecer. Em 1517, o Senhor não suportou tanto e levantou Martinho Lutero. Ele levantou muitas coisas de novo, começou a trazer de novo muitas verdades que a Bíblia havia sido fechada. Vocês sabem disso, a Bíblia havia sido fechada. As pessoas reuniam, falavam o nome do Senhor de ouvir coisas de mil anos atrás. As verdades, a palavra foram fechadas. Martinho Lutero começou a abrir novamente, outros irmãos daí para frente, e as coisas começaram a ocorrer. 1850 aproximadamente, outra vez a palavra igreja e o viver da igreja começou a ser novamente estabelecido lá na Inglaterra, mas que durou poucos anos. Esses irmãos se autodesignaram de Irmãos Unidos.
E eles tinham de forma bastante consistente, a verdade sobre a igreja, a visão sobre a igreja. Mas o que aconteceu? Poucos anos depois, houve divergência entre os principais líderes da igreja. Daí, os irmãos unidos se tornaram parte irmãos unidos fechados, parte irmãos unidos abertos. Pronto, foi o suficiente para romper aquilo ali, e outra vez mergulhou na escuridão. Aí o Senhor, pela sua graça e misericórdia, a partir de 1922, quer dizer, irmãos vindos da Europa, dos Estados Unidos, especialmente da Inglaterra, migraram para a China como homens que foram levantar o evangelho, estabelecer o evangelho ali na China. Eles foram cuidados por irmãs que vocês sabem, a palavra foi... Imagina, naquela época, eu não sei exatamente quantos chineses existiam, mas se tem 1 bilhão e 400 milhões de chineses hoje, naquela época, qualquer 300 milhões de chineses já era um mundo velho para ser alcançado. E esses homens de Deus foram para lá e começaram a pregar o evangelho. A verdade foi começando a ser estabelecida também no Oriente. E, por fim, alguns irmãos foram levantados, como o irmão Watchman Nee, o Witness Lee, e, por fim, o irmão Dong foi enviado para o nosso meio em 1960. E em 1964, ele começou a reunir com outros irmãos da igreja em São Paulo. E, graças ao Senhor, ele iniciou o seu ministério cerca de 1974, 75, por aí. E, desde então, esse irmão tem conduzido o seu ministério no cuidar das igrejas, da expansão do número de irmãos, expansão do número de igrejas, e nos levado a ter um viver prático, praticar a vida da igreja em cada cidade. Essa é a tônica do irmão Dong, lastreado nas verdades que foram estabelecidas no passado. A preocupação dele é nos constituir com um viver adequado, em que nós possamos ser homens que praticam as verdades e que sejamos dinâmicos na questão da pregação do evangelho, na questão do estabelecimento da igreja e especialmente no cuidar dos santos. Pois bem, nós sentimos, irmãos, que tal como aconteceu em séculos passados, muitos irmãos entre nós foram chegando nos tempos mais recentes da igreja. A igreja, aqui no Planalto Central, a primeira igreja a ser estabelecida foi a igreja em Brasília. Depois muitas outras foram sendo estabelecidas, e nós hoje estamos aqui em 30 igrejas reunidas. Então já foi um avanço em 40 anos, foi um avanço bastante significativo, mas ainda insuficiente. E todos vocês, todos nós somos representantes aqui dessas igrejas. E nós temos recebido essa ajuda já por todos esses anos. No começo, nós falávamos muito, o que é a igreja? Então, rapidamente, Efésios, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, escrevendo aos irmãos em Éfeso: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte do nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele já estabeleceu aqui uma verdade. Na cidade de Éfeso, todos os santos, todos os cristãos que moravam em Éfeso, eram a igreja em Éfeso. Todos os santos, todos os cristãos que viviam em Éfeso, eram a igreja em Éfeso, e eles eram percebidos por Paulo, o seu ministério, como fiéis em Cristo Jesus. E uma vez estabelecida a igreja, o resultado era graça e paz a vós outros, da parte de nosso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então as igrejas estabelecidas em cada cidade ainda recebiam esse atributo de Deus, que elas deveriam viver em paz e
da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, diz assim... Não preciso falar disso. Vamos falar de Gálatas. O livro de Gálatas está assim escrito. Capítulo 1, versículo 1 até 2. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os homens, então estou escrevendo, a todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Então, quando ele escreveu aos Efésios, era na cidade de Éfeso, todos os santos ali eram a igreja em Éfeso. Agora ele está escrevendo a uma região, a uma província do Império Romano chamada Galácia, e ali viviam muitos santos, e muitas cidades existiam ali que já haviam sido estabelecidas as igrejas. Portanto, aqui ele está escrevendo no plural, as igrejas da Galácia. Derbe, Listra, Icônio eram a igreja da Galácia, e portanto ele estava escrevendo a essas igrejas, por isso ele colocou no plural. Nós estamos falando isso para quê? Para que os irmãos relembrem essas coisas, estejam cheios desse falar, para que não confundamos a igreja com grupos que enfatizam um item ou um ministério ou grupos livres. Não, nós somos a igreja em cada cidade, e nós somos as igrejas nessa região. Pronto. Quem não estiver dentro desse contexto são cristãos, mas não podem dar o testemunho de Cristo e a igreja em cada cidade, porque não tem essa realidade, ou não tem esse sentimento interior dentro deles. Então, alguns dos irmãos que estão aqui nós tivemos um sentimento, precisamos, irmãos, relembrar algumas verdades que começaram a perder preeminência entre nós, e nós queremos que todos nós andemos nesse caminho. E irmãos mais recentemente chegados no nosso meio não puderam dar tanto enfoque nisso, e portanto estão perdendo essa abundância daquelas verdades já estabelecidas, e estão vivendo só as verdades recém-trazidas. Mas nós não gostaríamos que permanecêssemos assim. Todos os santos que servem às igrejas precisam ser devidamente constituídos com a palavra, plenamente, para poder servir a igreja. Quem deseja aqui ser plenamente constituído com a palavra, com as verdades, para servir as igrejas, levanta a mão. Amém? Esse é um sentimento nosso, irmãos. Gálatas 4. Esse primeiro livro escrito por Paulo, ele é um livro muito denso. Vocês estiveram na conferência, vocês ouviram através do falar lá na conferência pelo irmão Dong. Esse livro, ele é um dos 5 livros principais do Novo Testamento. Os 5 principais livros escritos por Paulo, dos 14, Gálatas é um. E Gálatas 4, versículo 1, 2, versículos 1 e 2, diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Muitos mais jovens, mais recentes entre nós aqui, ainda como que precisam desse aperfeiçoamento, precisam dessa nossa comunhão, precisam de receber palavras mais densas, para deixarem rapidamente de
de ser ainda muito jovens no que tange ao conhecimento da palavra, das verdades. Precisam de curadores e precisam de tutores para que sejam ensinados quando todo esse conteúdo da palavra e possamos disseminar esse conteúdo tão denso que é a palavra para todos os santos e para todas as igrejas. Para que quando você for cuidar de um irmão recém-chegado na sua igreja, você tem algo a falar para ele. Não é falar só oferecendo o leitinho da palavra, mas falar já, começa com leite, mas você está constituído para falar algo mais denso para ele. Todos nós, quando cremos no Senhor, nós somos como um herdeiro menor, que nada diferimos dos escravos, do escravo daquela família. Mas à medida que o Senhor vai trabalhando em nós vamos crescendo em vida, em maturidade, os tutores e curadores vão cuidando de nós. Daqui a pouco nós somos adolescentes, daqui a pouco atingimos 18 anos, 21 anos, aí como que nós já não precisamos mais de esse acompanhamento dos que cuidavam dos escravos. Agora nós já temos verdades em nós, algo constituído em nós, que nós já podemos ser servos fiéis e prudentes que Deus nos constituiu para cuidar dos santos e das igrejas. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, por causa disso, o Senhor tem dado um sentimento para nós, trazer algo mais para os santos, escrito, para que todos nós possamos receber algo escrito que seja uma direção para a nossa região, retomando algumas coisas que havíamos deixado para trás sem serem enfatizadas, enfatizando-as, mas já dentro desse contexto de que o irmão Dong tem trazido para nós, de uma forma tão viva, em que temos um falar atual e um falar prático, e algo que tudo está sendo renovado. O César acabou de mostrar nas últimas conferências quantas coisas o irmão Dom tem trazido para nós. Quem entre nós damos tanto valor à função do Barnabé? A gente lia Barnabé, o irmão, tá bom. Quem dá os valor a Filemon? Nos últimos 2 semestres, o livro de Colossenses, só o capítulo 1 de Colossenses, quantas riquezas tem ali? Capítulo 1 de Colossenses, quantas coisas tem ali, nós fomos ajudados. Senhor Jesus. Epáfras, irmão, esse homem extraordinário. A igreja em Colossos, cheio de amor, cheio de fé, cheio de esperança. A relação de Epáfras com Paulo, que era o apóstolo para aquela região. O irmão Filemon, que era o irmão líder lá na igreja em Colossos. Olha essas coisas todas. Nós não dávamos tanto valor porque não conhecíamos isso, mas agora essas coisas estão sendo trazidas para nós, estabelecidas nos nossos corações, para que nós possamos ajudar os outros, os demais, com essas palavras tão atuais. Mas não podemos esquecer coisas tão importantes que nortearam o nosso viver da igreja até agora. Então, de fato, está sendo preparado um material baseado em algo que foi gerado para aperfeiçoar os comportores no SEAP e outras palavras que vão ser acrescentadas. Vão ser estabelecidas 12 lições para ser trazidas a vocês. Essas 12 lições vão estar bem encorpadas, muitas verdades estão ali incrustadas e que norteiam e são permeadas com o falar do apóstolo, falar do irmão Dong até os dias atuais, bastante encorpado, dando uma direção para a nossa região e que possa nos ajudar a conhecer todas essas coisas. Esse material está sendo preparado e não muito distante ele vai ser trazido aos santos. Daí
nós queríamos dizer o seguinte: então seriam 12 lições para que nós levássemos às igrejas. Aí nós queríamos dizer o seguinte: para que esse material chegue às igrejas, chegue aos santos em geral, precisam de irmãos preparados para falar esse material, para falar o conteúdo desse material. Então, nosso sentimento é de passar para vocês nesse momento. Alguns irmãos, alguns mestres que existem entre vocês, precisam ser já buscados, 2 ou 3 por cada igreja, ou micro-regiões também se juntem, vão tendo comunhão sobre esse assunto, para vocês elegerem 1, 2 ou mais, se necessário, mestres que estão entre vocês, para no momento oportuno, quando o material estiver pronto, nós vamos chamar vocês para estar conosco, para que a gente trabalhe esse material junto com vocês, para que depois que tudo isso estiver bem trabalhado nos nossos corações, nós então possamos levar às igrejas onde nós reunimos, para passar a eles, para fundamentá-los com a palavra da verdade, a palavra que vem desse ministério, para que nós não fiquemos perturbados. Veja só, irmãos, nesse pouco tempo, nos últimos 6 meses, quantas pessoas vocês depararam? Veja se isso é real. Na igreja onde você reúne, algum irmão ou irmã, por algum momento, deixou de reunir entre nós e foi buscar algo que estava faltando entre nós, em algum grupo cristão? Ocorreu isso entre vocês? Um caso ali, outro caso, 3, tal. Igreja de Brasília ocorreu. Então, muitos irmãos estão sedentos de levarmos essa palavra tão densa a eles, e aí vão procurar em meio cristão que não a igreja. Ora, se a igreja é a obra-prima de Deus, ela contém tudo que Deus quis, tudo que Deus estabeleceu nessa terra. Quanto à igreja, está inserida nas igrejas da nossa região. Ela é a obra-prima de Deus. Por isso ela precisa de atender a todas as necessidades dos corações dos santos, dos irmãos e das irmãs. Por isso essa preocupação nossa. E daí então nós vamos ter uma comunhão sobre esse material e vamos passar para vocês, irmãos, que são os irmãos pastores e mestres das igrejas, para que então vocês depois estejam habilitados a passar essa comunhão para toda a igreja. Mas, irmãos, olha só, ouçam só, irmãos, nos últimos 3 anos, quais os livros mais utilizados pelo irmão Dong no seu ministério para as igrejas, sob o seu cuidado? Quais os principais 5 livros que ele tem baseado o seu falar nos últimos 3 anos? Vamos conferir? Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filipenses e Filemão. 5 livros. Pelo menos 3 últimos anos. O falar dele, ele usa toda a Bíblia como pano de fundo, mas o falar dele é centrado em cima desses 5 livros. E nosso sentimento na comunhão é de que ainda vai persistir por um tempo, até que ele extraia todo o sentimento dele desses 5 livros e passa para todos nós. Então, qual foi o sentimento nosso? De todos nós lermos esses 5 livros entre nós nas igrejas, nas respectivas igrejas onde vocês reúnem, onde nós reunimos. Nossa sugestão é que separe um tempo, uma reunião, uma parte da reunião, para ler um capítulo de cada livro em cada tempo que vocês separaram. Um capítulo. São 21 capítulos totais. Então, esperamos assim, em tese, em 21 semanas, por exemplo, todos nós, todos os santos teriam lido esses livros, esses 5 livros fundamentais. E não é ler, pronto, terminou. Não, é ler e extraindo as pérolas dali, que já tem sido compartilhado nos últimos tempos conosco, para fortalecer o sentimento que o irmão Tom tem passado para nós.
E aí nós seremos constituídos com a palavra que está inserida nesses 5 livros. Quinta-feira, anteontem, nós tínhamos tido comunhão sobre isso na quarta-feira. Anteontem nós tivemos um sentimento de ler no grupo familiar, capítulo 1 de Gálatas. Foi tão denso que nós falamos assim, talvez nós estamos gastando muito tempo nisso aqui, vamos andar um pouquinho mais rápido. Aí o irmão falou assim, não, está tão precioso, tão bom que a gente não podia passar tão rápido. Aí o tempo avançou muito, então uma irmã falou assim, então vamos fazer o seguinte, para a gente não perder essa riqueza toda, vamos interromper aqui nesse versículo aqui, mas na próxima quinta a gente insiste em seguir. Quer dizer, houve uma aceitação, estou dizendo para vocês, houve uma aceitação no nosso grupo familiar, agora é nosso grupo de comunhão e multiplicação, GF, grupo familiar de multiplicação. Então nós testamos ali já, porque queríamos sentir o quanto os irmãos estavam ávidos ou não por esses 5 livros. Irmão, não demos conta de passar do nono versículo. Mas nós queremos fazer isso em 21 semanas. Então, que o Senhor nos dê misericórdia, a gente absorver tudo isso. Mas a verdade é que nós queríamos que vocês fossem motivados o suficiente, percebessem a importância desses 5 livros no falar do Senhor para nós nesses últimos 3 ou mais anos, e que vai acontecer de ser continuado a falar pelos próximos meses, talvez, a praticarmos a leitura desses 5 livros na sequência que o Senhor estabeleceu na Bíblia, para que todas as igrejas sejam beneficiadas. Escolham o melhor momento de acordo com a característica da sua igreja e coloquem todos os irmãos a lerem e ressaltem as principais pérolas que estão ali, para que todos nós estejamos edificados e fundamentados com esses livros. Amém? Então, acho que esse era o encargo que eu queria passar para os santos. Vamos até que passemos para o item seguinte, nós podíamos orar de 2 em 2 para fortalecer nosso sentimento acerca desse assunto que foi compartilhado. Amém?